Boa noite. Vamos dar início hoje à lição número 5, que tem como título Guarde seu coração, as liturgias do lar. Há dois textos bíblicos bem significativos. Um encontra-se em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. No capítulo anterior, no capítulo 4, nós tratamos da liturgia cristã formadora, ou seja, aquela que molda e calibra nosso coração e povoa o nosso imaginário, inserindo-nos em uma história que é a história da relação de Deus com o homem. João também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o arco narrativo da adoração, ele organiza a história da nossa relação com Deus, na qual a soberania de Deus é reconhecida e nós nos comprometemos em testemunhar a graciosa reconciliação efetuada por Deus de todas as coisas nele, por intermédio do Filho. Isso é um resumo mais ou menos do que a gente tratou na aula passada. E a lição de hoje, né, dessa lição número 5, é muito importante porque ela vai também preencher um hiato, uma lacuna, né, na nossa vida litúrgica, porque entre os cultos comunitários em geral são dominicais, né? Então você tem uma semana inteira, né, de segunda a sábado, onde você continua imerso em liturgias seculares, né, que tem geralmente o propósito de descalibrar, né? Elas servem para descalibrar o nosso coração. Então essa lição vai buscar preencher essa lacuna, esse intervalo aí de tempo, com liturgias que a gente chama de liturgias dos lares, né? Então, reafirmemos que o modelo que vem sendo apresentado do homem, né, no decorrer do livro, é fundamentalmente que o ser humano é um ser que ama, e que o discipulado, a partir dessa perspectiva, né, de que o homem é um ser que ama, decorre da iniciativa divina de nos amar, como diz o texto aí de João que lemos há pouco. É preciso observar que no texto de João ele não afirma que nós amamos porque ele... Aliás, o texto afirma que nós amamos porque ele, né, Deus, ele nos amou primeiro. Não diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, ele diz que nós amamos, né? Isso significa que nós somos seres que amam porque ele nos amou primeiro, né? Então, dessa forma, até mesmo nossos amores desordenados, eles dão testemunho de que nós somos feitos à imagem de Deus, né? E nós podemos ilustrar essa verdade através de uma metáfora, por exemplo, da mãe sorrindo para o filho por muitos dias e semanas, até que finalmente ela recebe um sorriso de volta, né? Assim também a encarnação do Filho de Deus é o sorriso de Deus que nos permite a graça de amá-lo de volta. E essa presença do Filho encarnado permanece, né, em nossa jornada, nutrindo-nos de forma tangível, através do pão, do vinho e da água, no caso o batismo, né? A metáfora do sorriso da mãe, né, que provoca o sorriso do filho, também nos sugere que o amor é incubado no lar, né? Que a família é um espaço profundamente formador, pode também ser deformador, né? Porque ela nos ensina a amar desde a infância. Então, se nós somos seres que amam, né, é em casa que aprendemos sobre como amar. Essa afirmação tem consequências para o discipulado. Só nós ainda há pouco que no domingo nós temos poucas horas, né, para reabituar nossos corações que permanecem diariamente imersos nas liturgias seculares, né? Nós temos de culto aí 1h30, 2 horas, né, a cada domingo, né, e o resto da semana nós ficamos imersos nas liturgias seculares.
né, de certa maneira nos deixando influenciar por elas. Então, se é verdade que o culto congregacional é o coração do discipulado, né, como já foi afirmado na aula anterior, também é verdade que ele não é a totalidade do discipulado. A gente precisa entender isso, né? Que o culto é o coração do discipulado, mas ele não é a totalidade do discipulado. Ele é necessário e fundamental, mas nós precisamos aproveitar a oportunidade de cultivar liturgias voltadas para o reino ao longo da semana, né? A liturgia congregacional do domingo deve gerar liturgias menores que governem nossa existência durante o resto da semana. Nossas práticas de discipulado, de segunda a sábado, não devem focar apenas o acúmulo de conhecimentos bíblicos, pois não somos seres litúrgicos no domingo e pensantes nos demais dias da semana. Nossas práticas diárias precisam ampliar e amplificar o poder formador das práticas semanais do culto, mesclando-as em nossas liturgias diárias. Há muito espaço, né, que devem ser intencionalmente preenchidos em relação às liturgias que governem nossos ritmos. Nós devemos expandir a liturgia congregacional para que se torne uma forma de vida. Isso significa que devemos ser intencionais em relação às liturgias da casa. Cabe aqui duas recomendações necessárias, né? A primeira é que seria importante a gente fazer um tipo de auditoria, né? Um exame em profundidade de nossas casas, reconhecendo seu poder para calibrar nosso coração e admitindo que nossos rituais domésticos talvez precisem ser recalibrados após nosso trabalho de auditoria. Como está a nossa vida litúrgica no lar? Que espaço nós damos, né, para prolongar a liturgia do domingo, né, para que elas sejam amplificadas em nossas casas? Ou nós estamos tão imersos no corre-corre, no dia a dia, que não temos ou não damos espaço para essas liturgias, né, no lar, e apenas nos alimentamos a cada domingo, né? Então é preciso a gente realmente repensar as nossas prioridades em relação às liturgias no nosso lar. Devemos também levar em conta como as liturgias da casa procedem das liturgias da congregação e para elas nos atraem. Preciso compreender que nenhum lar ou família pode ser sua própria igreja. Casa alguma pode substituir a casa de Deus. Paulo em Efésios diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo nos reforça que a nossa identidade como família de Deus. Então nossa família deve estar situada na família de Deus. E aqui cabe duas perguntas. O que a adoração da igreja nos ensina sobre como sermos famílias e casas? Como as liturgias de nossa casa podem ser alimentadas pela liturgia do corpo de Cristo e nos remeter de volta para ela? O primeiro tópico da lição nos fala que nós precisamos de lições de litúrgica para donos e donas de casa, né? No culto nós aprendemos em níveis que nem sempre nós percebemos. Isso porque as práticas da adoração cristã carregam verdades bíblicas que às vezes são mais absorvidas que ensinadas. A gente já viu essa questão da importância, né, do coração, do amor, de sermos moldados pelo amor de Deus, de ter o nosso coração apontado pelo norte da nossa bússola, que deve ser Cristo, né? Então, as práticas da adoração cristã, elas penetram, né, em nós, né, nos formando aquela que nós já falamos também como uma segunda natureza, né? Então, algumas verdades são mais absorvidas do que ensinadas, né? Então, o culto da igreja incorpora importantes ilustrações de como lares e famílias cristãs devem ser, né? E isso lança luz sobre como devemos organizar liturgicamente nosso lar.
Vejamos duas representações da unidade familiar no culto, né? O batismo e o casamento. O sacramento do batismo e o casamento nos ensinam a respeito da família e do lar? Em primeiro lugar, cabe observar que o batismo não é uma forma de demonstrar nossa fé e devoção. Deus é o agente e o batismo é um meio de graça, um sacramento, uma forma pelo qual a graciosa iniciativa de Deus nos marca e sela. Lembrei de Valdir certa vez falou que em Sacaital ele perguntou lá numa classe de escola dominical o que era o batismo, né? O que as pessoas entendiam pelo batismo. Depois ele disse, poxa, eu fiz uma pergunta difícil, né? Aí alguém lá respondeu, pastor, para mim o batismo é como um ferro de ferrar o gado. O pastor ficou assim, mas como assim? Disse, não, porque quando você olha qualquer gado, né, no campo, em qualquer lugar, e você vê a marca daquele ferro, você sabe que ele pertence a alguém, né? Então, batismo é uma forma como Deus nos sela, dizendo assim, esse é meu, né? Essa pessoa me pertence, né? Então, lógico que não é como o ferro, né, que traz a dor animal, mas é a graciosa iniciativa com que Deus nos sela, né? E esse selo é o Espírito, né? Que marca a nossa vida, que preenche a nossa vida. Então, ele é um sinal de que o Senhor, que Deus é um Senhor que mantém suas alianças, né? Que ele é cumpridor de suas promessas, mesmo quando nós não somos. Muitas vezes nós falhamos, mas Deus não falha nas suas promessas. Então é por isso que, desde os tempos da igreja primitiva, famílias inteiras são batizadas, né? Por exemplo, em Atos 16:33, fala assim, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Em 1 Coríntios 1,16, Paulo diz, e eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro. Então, como o sacramento do batismo não é uma expressão de baixo para cima, né, é uma demonstração de nossa fé, ele é um símbolo de cima para baixo das graciosas promessas de Deus. Ele nos acolheu antes que pudéssemos crer. Ele nos ama antes mesmo que saibamos como amar. Santo Agostinho tem uma frase famosa também que diz, eu amava o amor mesmo antes de amar. Então o batismo marca também o nosso início, né, em um povo, a nossa inserção, né, como a videira, né, na qual o ramo é enxertado, né, nós somos inseridos, damos início, nos integramos a um povo, que é o povo de Deus. Então, por meio do batismo é que Deus constitui um povo específico. E esse povo é constituído não mais baseado em classes sociais e aristocracia de sangue. De acordo com 2 Coríntios 1, de 27 e 28, que joga um balde de água fria em nossas pretensões, em eventual soberba, ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Então os cidadãos deste reino, né, a cidade batismal, não apenas nada têm, eles nada são. E mesmo assim, somos escolhidos por Deus e comissionados como portadores da sua imagem. Vejam que coisa extraordinária, né? Assim, o batismo também tanto forma como significa uma nova realidade social. E é por isso que está situado no contexto culto em união, né? Pois todos participamos no sacramento, e não apenas a pessoa que está sendo batizada. No batismo, né, a congregação não é mera espectadora de um ato. É um momento também que nós recordamos nosso próprio batismo e reencenamos nosso compromisso de fidelidade.
Pois o batismo é uma prática que reconstitui nossa relação com outros corpos sociais, como família e Estado. Mas o que o batismo sinaliza acerca das famílias? Que compreensão da família é transmitida nessa prática de adoração? A liturgia do batismo requer da congregação um juramento de aliança, quando nós respondemos na congregação a pergunta durante o ato batismal. A pergunta é a seguinte: os irmãos e irmãs, como membros da Igreja de Jesus Cristo, prometem orientar e instruir esta criança, por palavra e exemplo, com amor e oração, ajudando-os a conhecer e seguir a Cristo, a fim de que sejam membros, ou seja, membro fiel, ou fiéis da sua igreja? E a congregação responde da seguinte forma: prometemos com a ajuda de Deus. Então, essa aliança nos une em uma comunidade. Há uma nova configuração de um povo e uma nova configuração de família, que é a família de Deus. Então, nas promessas do batismo, como pais e também como congregação, nós demonstramos que o que conta como família não é apenas a unidade nuclear e fechada, que é tido como a família. As congregações cristãs transformadas pela importância do batismo e sendo nele inseridas, precisam tornar-se comunidades em que o parentesco de sangue decorre do sangue do Cordeiro de Deus e não se fecham em si mesmas, esquecendo-os de fora. Assim, a igreja como família de Deus é tanto uma bênção quanto um desafio. Desafio porque enfrenta a visão nuclear e frequentemente egoísta de família a que estamos acostumados, supondo que a família deve ser um reino de felicidade sem as marcas da cruz. E é uma bênção porque partilhamos de um reino onde servimos uns aos outros, onde somos bênção uns para os outros. O batismo nos mostra que o amor e suas obrigações cruzam as fronteiras das residências privadas e das famílias nucleares, porque nos introduzem em uma família maior que aquela sob o teto da nossa casa. Nossas portas devem estar abertas ao enfermo e necessitado. Assim, uma das mais importantes decisões que podemos tomar com relação à formação da fé em nossos lares é a congregação com que nos comprometemos. Uma sábia formação da fé começa no centro da vida de adoração comunitária da igreja. Então o batismo tem todo esse significado profundo para a família, para as nossas famílias inseridas na família de Deus. Mas no segundo momento, o entendimento da família e da casa também é retratado na cerimônia de casamento. Nesses rituais aprendemos também como ser família, ainda que não pensemos conscientemente a respeito disso. Será que as liturgias seculares do casamento e as narrativas que envolvem esse ato numa aura de felicidade e glamour afetam ou atestam que de fato a felicidade está no ar, além da mera publicidade e da alta exposição nas redes sociais? Nós vemos que hoje há muita, como é que eu diria, muita exposição, muito desejo de apresentar grandiosidade, felicidade, de estar exposto nas redes sociais. E será que isso que é de fato uma família? A gente precisa aprender a ler essas liturgias seculares, sobretudo essa que envolve a família, o casamento. Em primeiro lugar, dizendo que o casamento é um grande negócio. A indústria do casamento estima uma receita anual de cerca de 51 bilhões de dólares. Isso significa que o casamento está sendo valorizado? Ocorre que há estimativas também de receita da indústria do divórcio, que praticamente iguala esse valor. Então isso mostra que há um descompasso entre a propagação, a exibição do casamento e, por outro lado,
o desfazimento, né? O rompimento também dessas relações. Né? Ocorre que as pessoas hoje são muito impulsionadas pela dinâmica da exibição mútua, né? Sob o fundamento de que o que importa é ser visto. Né? Então muitos concentram a maior atenção no brilho da cerimônia do que no árduo trabalho de manter o casamento. Né? Então é o casamento para aparecer aos outros. Né? E também o casamento se fundamenta muito numa espécie de mito, né? Que acaba condenando os casamentos ao fracasso. Né? Porque os casamentos giram em torno da união romântica, como se o casamento fosse uma prática prolongada de olhar profundamente nos olhos um do outro, mas como benefício, né? Benefício próprio, não o benefício do outro. Né? Então, nessa perspectiva, o cônjuge ele olha o outro como alguém que me enxerga, que supre minhas necessidades, que realiza meus desejos e me completa. Né? Então, no fundo, a união romântica acaba tornando-se uma forma de amor próprio. Né? Então, essa visão romântica do amor e do casamento, que leva em conta apenas os desejos do casal, está tão entremeada no imaginário social, nos filmes e na novela, que muitas vezes nós não conseguimos imaginar uma alternativa para isso. Há uma frase interessante de um teólogo, Alexander Schememann, que ele diz que um casamento que não crucifica constantemente seu próprio egoísmo e autossuficiência, que não morre para si mesmo para elevar o que está além, não é um casamento cristão. No casamento cristão, o ator e o agente deve ser o Senhor, o noivo da igreja. E as vidas de marido e mulher, e futuros pais, pai e mãe, que estão sendo incluídos como família na família de Deus. Assim, ao nós levarmos o matrimônio natural, né, que é natural que os homens se deem em casamento, né, porque é uma forma também de procriar, de manter a vida. Né? Esse é um mandamento até divino, o crescer e multiplicar. Mas quando nós levamos esse matrimônio que é natural para dentro do grande mistério de Cristo e da igreja, o casamento é trazido para dentro do reino de Deus. Então, dessa forma, nós somos inseridos na história do noivo que entregou sua vida por sua esposa, a igreja. Né? Então, nós, como família, também nós entramos na história de Deus. Né? E a bênção prometida por Deus a Abraão, na verdade, é a família, né, de Abraão. E nessa família de Abraão, né, nas descendências de Abraão, serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Então, integrar nossas próprias casas e famílias na família de Deus centraliza nossa vida como família na única comunidade que pode nos sustentar, que é o Deus triuno. Nossas casas precisam ser alimentadas por uma constante recentralização na família de Deus, no corpo de Cristo. Então, as adorações comunitárias e congregacionais posicionam a família ao alcance da história de Deus e na rede maior do povo de Deus. De lá somos enviados de volta às nossas casas e famílias, onde então temos a oportunidade de ampliar o culto da igreja no lugar, né, onde nós comemos o pão de cada dia e reafirmamos nosso chamado para sermos testemunhas do Senhor em amor e em serviço. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos famílias que realmente estejam diante do altar de Deus, né, reconhecendo o seu lugar, o seu espaço, né, como família no corpo de Jesus Cristo. Né. Então, no próximo domingo a gente continua essa lição. Né. Nós vamos ter, portanto, nesse capítulo 5, nós vamos ter 2 lições. Né. Um grande e abençoado domingo a todos nós e uma boa leitura do texto.